Vamos fazer agora as análises do UFC 260. Já vamos abrir aqui com a luta principal. Stipe Miocic vai enfrentar o Francis Ngannou. Vamos ouvir aqui as análises do Capitão Carisma. Mas antes, não se esquece de se inscrever no nosso canal. Somos o único canal do YouTube que faz análise de todas as lutas e todos os eventos do UFC. Pré-luta e pós-luta. Então, se você gosta de MMA, vê o lugar certo. Se inscreve logo aí, senta o dedo no sininho para receber as notificações. E deixa o like se você gostar aqui do nosso conteúdo. Comente aqui embaixo o que mais você quer ver aqui no nosso canal e quem você acha que vai vencer esse combate. Na descrição aqui também tem um link das nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter e o nosso grupo do Telegram. Entra lá, a gente conversa o tempo todo lá com o pessoal e também a gente manda tudo que a gente está fazendo aqui no grupo. Então, para não perder nada, participa do grupo para ficar atenado aí, que às vezes o YouTube não entrega, então o grupo entrega. Outra coisa, se você quiser ajudar aqui o nosso canal, na descrição aqui o primeiro link para você apoiar o nosso canal e receber os palpites dessa luta e de todas as lutas de todos os eventos do UFC. Agora sim, Capitão Carisma, grande evento depois da semana passada, num evento bem pífio, um card bem miserento. As lutas que estavam cotadas para serem boas ainda caíram. Temos um excelente evento agora no próximo final de semana. Um eventão mesmo aí. Teremos disputa de cinturão do peso pesado aí. Stipe Miocic fazendo a manutenção do seu cinturão contra o Francis Ngannou. Vamos ouvir aqui a sua opinião. Vamos começar pelo contender. Capitão, Francis Ngannou, que já enfrentou o Stipe Miocic. Os dois se enfrentaram e se bateram de frente em janeiro de 2018, mas já dá pra gente perceber aí que o Francis Ngannou não é mais o mesmo, né? Assim, eu acho bem complicado fazer esse tipo de constatação, porque eu sempre falo para as pessoas que nocautes rápidos são bonitos, são legais. Se você aposta no cara, eles são super legais, mas ao mesmo tempo não tem como você dizer muita coisa a respeito de evolução técnica só com nocautes rápidos. E meio que esse é o caso do Ngannou, sabe? Porque ele chegou na disputa de cinturão, ele tinha praticamente todas as lutas dele dentro do UFC terminadas dentro do primeiro round, em menos de 2 minutos. Aí a gente já sabia, esse cara bate incrivelmente pesado. Mas foi, inclusive, uma coisa que eu estava comentando a respeito. Quando essa luta foi anunciada da primeira vez, eu pensava, essa é uma luta bem difícil de se apostar. E aí, eu fui pensando mais, e chegando no dia, eu tava assim, bicho, eu acho que o Stipe vai passar um caminhão em cima do Ngannou. Porque a grande questão é, se a única coisa que você tá se baseando é poder de nocaute, possivelmente é porque não tem mais nada lá, sabe? E meio que foi isso que o Miocic fez. Ele provou que não tinha mais nada lá além do poder de nocaute. Seguido a isso, o Ngannou perdeu uma luta pro Derrick Lewis, a pior luta da história do UFC. E aí ele encaminhou mais 4 nocautes consecutivos, todos no primeiro round, todos sobre caras de altíssimo nível, sabe? Então, é muito difícil você deduzir uma evolução técnica. E todos no primeiro round, né? Todos no primeiro round, todos em segundos. 3 desses foram em menos de 1 minuto, inclusive. E aí, como eu tô falando, é muito difícil você deduzir uma evolução técnica a partir disso, porque você tá fingindo que tá vendo uma coisa que não aconteceu. Nossa, ele não é mais o mesmo. É difícil cravar esse tipo de coisa. Ele tá nocauteando uma posição de maior nível do que ele tava anteriormente, isso com toda certeza. E fazendo parecer tão fácil quanto antes, mas ainda assim você cravar que agora ele sabe trocar, que agora ele tem bom gás, que agora ele tem bom wrestling, todo esse tipo de coisa, a gente não tem como ter certeza. Então assim, o Ngannou, todo mundo viu a luta contra o Miocic e saiu pensando, esse cara não tem wrestling. Isso é uma inverdade, sabe? Para começar, mesmo se ele não tivesse boa técnica de wrestling, ele ainda é um cara muito grande, muito forte. Ele é um paredão. É difícil colocar ele para baixo por si só. Ele pode não ter a melhor técnica de boxe, mas ele ainda assim tem uma certa técnica. Ele consegue colocar um overhand muito bem, consegue colocar o cruzado por cima do jab do adversário com facilidade. Inclusive, esse é o golpe que fez ele derrotar o Curtis Blades 2 vezes e conseguir esse segundo nocaute aí em 45 segundos, numa época que todo mundo tava pensando, o Curtis Blades vai derrubar e amassar. Porém, não é só entrar com a mentalidade de derrubar e amassar. As pessoas tendem a pensar que quando um lutador é quedado e dominado, qualquer um consegue fazer isso. Você vê que é o caso do Israel Adesanya. Todo mundo acha que ele foi exposto. Mas, pelo amor de Deus, é difícil você preparar essas quedas, é difícil você conseguir essa distância. Contra o Ngannou é a mesma coisa. O Miocic não conseguiu as quedas e o controle de solo
porque ele é bom quedando, mas porque ele estava trabalhando fintas, ele estava trabalhando trocação, ele estava trabalhando chutes, ele estava trabalhando muita coisa para fazer o Ngannou não saber quando que ele ia entrar nas pernas dele. Claro que existe uma deficiência técnica por parte do Ngannou e principalmente uma deficiência física no sentido de cardio, mas a grande questão aqui é você lembrar que o cara não é tão amador em questão de wrestling e nível de solo quanto a gente presume que ele seja, não. Ele tem um certo nível ali e principalmente ele é ridiculamente forte, ele é um desses caras que se baseiam muito em atleticismo. Você vê que ele tem uma mão absurdamente pesada. E uma coisa que eu falo assim é o que eu chamo de poder falso, mas quando eu falo poder falso, não é querendo desmerecer o Ngannou de forma alguma, só o que eu falo é, claro que ele bate estupidamente pesado, mas eu acho que fica ainda mais cabuloso porque ele meio que joga a técnica de lado e dá uns golpes às vezes muito abertos e às vezes pegando muita velocidade, muita força, que em teoria não é bom, porque te deixa exposto a contragolpes, mas na prática, se esses golpes acertam, eles arrancam cabeça, sabe? E meio que é isso que você vai ver em lutas dele, principalmente nessa última luta contra o Jairzinho. Exato. Ele, tipo, se você coloca a luta, a luta tem... Pois é, 20 segundos. É a coisa mais feia que você vai ver na sua vida, sabe? O cara tá nadando de braçada, o Jairzinho tá conseguindo esquivar dos golpes e contragolpear, e ainda assim ele foi brutalizado em 20 segundos, porque essa que é a questão. O Ngannou tem muito queixo, muito poder de nocaute e vai pra cima. É um cara sem medo nesse sentido, sabe? É até uma coisa triste você assistir essa luta e pensar... Virou a estratégia dele, né? Pois é. Você assiste a luta e pensa, caramba, o Jairzinho fez tudo certo e ainda assim ele morreu em 20 segundos. Como que as coisas são, né? Não errou nada. Ô capitão, só um dado aqui para título de curiosidade. Desde que estreou no UFC em 2015, o Francis Ngannou, apenas 4 lutas dele passaram do segundo round. Do primeiro round, né? No caso, 2 ele venceu no segundo round por um nocaute técnico, 2 nocaute técnicos, né? Contra o Luiz Henrique e contra o Curtis Blades. E as 2 únicas lutas que foram para o terceiro round, ele acabou perdendo. Foi para o Stipe Miocic e para o Derrick Lewis, né? Qual é o caso aí? Quando as lutas prolongam, o que acontece com o Francis Ngannou? Eu acho que é meio difícil criar um padrão nesse sentido, porque a luta contra o Lewis e a luta contra o Miocic foram bem diferentes, né? O Miocic estava constantemente ativo, colocando quedas, colocando fintas, se mantendo móvel. O que o Derrick Lewis fez é basicamente o que ele sempre faz. Ele estava esperando a oportunidade de atacar, e nenhum deles queria atacar muito. Esse é aquele caso que eu falo, sim, a luta foi uma desgraça, mas o Lewis fez o que ele precisava fazer, saiu vitorioso em cima de um cara que ninguém botava fé que ele pudesse vencer, um cara super assustador, e o Lewis venceu sem correr nenhum risco, enquanto o Ngannou fez basicamente nada e saiu perdendo, sabe? Foi uma luta que eu achei que ambos ficaram com um certo receio da mão do outro, mas principalmente eu achei que o Ngannou estava muito travado nessa luta. E eu não acho que foi necessariamente uma luta que ele cansou, eu realmente não vi isso acontecendo, mas principalmente porque não teve atividade de nenhum desses lados. Então essa questão de... Ele cansa, com toda a certeza, ainda mais um peso pesado que depende de atleticismo. Com certeza esse cara vai cansar mais do que o normal, mas se você não faz ele cansar pelo menos um pouco que seja, é muito provável que ele não vá cansar tão sozinho quanto a gente espera, sabe? Não é como se o Miocic pudesse levantar a guarda e deixar o Ngannou bater, e assim o Ngannou vai cansar. Até porque, principalmente, se isso acontecer, muito provavelmente o Miocic cai, porque o Ngannou batendo em você sem muita reação, não. Você tem que se prevenir, sabe? Tem que existir um respeito ali. Você tem que saber que do outro lado tem possivelmente o homem mais letal que já existiu na categoria dos pesos pesados dentro do UFC. Igual eu falei, essa questão de poder falso, eu não acho que ele tenha o poder de nocaute que um cara tipo Shane Carwin tinha, porque o Carwin conseguia criar um poder de nocaute absurdo num espaço muito curto. Mas por outro lado, eu acho que o Ngannou bate muito mais rápido do que ele, sabe? E ele tem uma imposição física muito maior. Então, eu acho que isso se compensa muito tranquilamente. Então é isso. A questão do Ngannou, eu acho que, mesmo que ele não tenha um alto nível técnico, eu acho que ele está em processo de desenvolvimento. Outras coisas que valem constar aqui é que
depois que ele perdeu a luta pro Miocic, ele trocou de academia, foi pra Extreme Culture, e antes ele tava treinando em uma academia na França, bem desconhecida. Se eu não me engano, teve até uma questão do técnico dele estar na França quando ele tava treinando aqui no Instituto de Performance do UFC, que isso aqui era uma academia de verdade, sabe? E agora ele tá treinando na Extreme Culture, tá com bons técnicos de wrestling, bons técnicos de solo e de kickboxing. E tipo assim, sinceramente falando, eu acho que tudo que podia ter dado errado para ele na primeira luta contra o Miocic já deu. Eu ficaria extremamente decepcionado se o cara entrasse para fazer exatamente a mesma coisa que fez com que ele perdesse a primeira luta de forma tão vergonhosa, sabe? Eu acho que é isso. Bom, capitão, do outro lado a gente tem aí o peso pesado com a cinta aí, acho que o mais dominante que a gente já viu. Ele ganhou a cinta pra cima aí do Fabrício Werdum em 2016. Defendeu contra o Wolverine, venceu. Defendeu contra o Fino Cigano. Defendeu contra o Francis Ngannou. Aí acabou perdendo a cinta para o Cormier em 2018. E aí fez uma trilogia maravilhosa aí contra o Daniel Cormier. Vencendo as suas duas últimas lutas. Mantendo aí, pegando de volta e mantendo seu cinturão. Quem é essa besta aí chamado Stipe Miocic? O cara é um monstro, apesar do besta ser o apelido do Francis Ngannou. É um monstro, cara. A gente sempre comenta aí que é um dos lutadores mais técnicos do UFC. O que você traz pra nós aí do campeão do peso pesado? Assim, eu vou dizer que eu contesto um pouco essa questão de lutadores mais técnicos do UFC, mas eu acho que definitivamente entre os pesos pesados é um dos melhores caras e mais completos. Justo, né? Pois é. Tipo assim, como peso pesado, até mesmo as credenciais dele fora do UFC são impressionantes, né? Ele foi primeira divisão da NCAA de wrestling, ele foi campeão do torneio de boxe que chama Golden Gloves, e isso já é tipo, prenúncia de alto nível. Estreou no MMA, tava tendo um cartel até legal, perdeu pro Stefan Struve, conseguiu ir se criando aos poucos, fez a luta com o Junior Cigano, e meio que, apesar dele ter perdido essa luta pro Cigano, foi uma luta que deixou bem claro que ele poderia ser o futuro aí da categoria dos pesos pesados, porque durante um round e pouco, na verdade foram 2 rounds que ele pareceu muito bom mesmo, fazendo a estratégia certa. Aí ele começou a cansar, tomou um knockdown e a coisa destrambelhou pro lado dele, né? Mas só que mostrou ali muita técnica, muita categoria. Seguido a isso, ele conseguiu uma boa sequência de vitórias e desafiou o Fabrício Werdum pelo cinturão, ganhou por nocaute. E tipo assim, a grande questão a respeito do Miocic, ele tem defeitos, claro, mas ele tem um jab muito bom, ele tem bons golpes no corpo, ele tem um direto, o direto dele eu acho que é a maior arma dele na trocação, ele consegue estabelecer bem a distância com o jab e trabalha muito bem o direto, e ele é um cara que sabe o que ele tem que fazer em relação a cada adversário. Então, por exemplo, contra o Werdum, ele nocauteou andando para trás, ele nocauteou no contragolpe, sabendo que o adversário era um cara extremamente agressivo, um cara que gostava de andar para frente e trabalhar combinações. Aí, contra o Cigano, ele preferiu prender o Cigano contra a grade, sabendo que esse é o maior problema do brasileiro, e começou a trabalhar a partir de lá, e também conseguiu um nocaute razoavelmente fácil. Contra o Overeem foi uma estratégia bem parecida com a que ele fez contra o Cigano, de colocar o trocador tecnicamente superior em um lugar que ele não conseguisse ficar recuando, ou seja, contra a grade, e começar a trabalhar a partir de lá. E contra o Ngannou foi essa questão estratégica de recuar, se esquivar de muita coisa. O Miocic tem uma movimentação de cabeça bem acima da média da categoria dos pesados, tranquilamente acima da média da categoria dos pesados. Boas fintas também, ele estava aproveitando para chutar a perna do Ngannou toda vez que ele conseguia fintar e o Ngannou mordia a isca. Aí ele conseguiu colocar para baixo, e ele tem um controle posicional bem sólido e um ground and pound muito bom. Às vezes ele não é o cara mais ativo do mundo com o ground and pound dele, mas quando ele quer, ele bate pesado. Teve aí a trilogia com Daniel Cormier, que foram 3 lutas seguidas. Não é o tipo de coisa que eu gosto muito de ver, mas cada luta teve a sua peculiaridade. Na primeira luta, o Miocic começou bem e ele foi sendo atingido cada vez mais pelos golpes do Daniel Cormier, até ser nocauteado ainda no primeiro round. Na segunda luta, o Miocic começou muito mal, perdeu 3 rounds porque ele estava lutando, na minha opinião, da pior forma possível. Ele estava fazendo exatamente o jogo que o Cormier gosta de fazer, estava trabalhando mão com mão naquela guarda múmia que o Cormier tem.
E aí, no terceiro pro quarto round, ele lembrou que, se o cara tá com as mãos estendidas o tempo todo, eu posso bater no corpo dele. Aí conseguiu bater e conseguiu um nocaute. E na terceira luta, eu achei que essa foi uma luta bem parelha. Inclusive, acho que a decisão até não foi tão clara quanto muita gente se lembra, mas eu, sinceramente, fiquei razoavelmente decepcionado com essa luta. Eu achei que ela foi de um nível abaixo do que eu esperava. Eu acho que principalmente porque eles já se conheciam tanto que os dois já estavam, não, eu sei que o meu plano A não vai funcionar, então eu vou de cara pro meu plano B, sabe? Então eles estavam fazendo coisas que eles não estavam realmente confortáveis fazendo. O Miocic ganhou muito espaço na luta através de clinch, colocando o Cormier contra a grade e travando ele por lá. Ele também acertou alguns bons golpes, inclusive acho que foi no segundo round, foi segundo, que ele quase chegou a levar o Cormier a nocaute, meio que foi salvo pelo gongo ali, mas foi uma luta bem parelha, com os dois conectando muitos golpes. As táticas habituais não estavam funcionando. O Stipe até trabalhou alguns golpes no corpo, mas ele foi esquecendo esses golpes conforme a luta foi passando. Ele trabalhou muitos nos primeiros 2 rounds, depois foi deixando isso meio de lado, começando a focar mais na cabeça. E ele também foi atingido por muitos golpes. Isso, inclusive, foi uma coisa que me deixou meio pasmo, ver como que um cara tão defensivamente consciente como o Miocic, ele tava dando muito a cara a bater, sabe? Isso é uma coisa interessante de se ver, porque ele tava abaixando a cabeça e deixando que o Cormier acertasse ele meio na testa, sabe? E é um lado que você não vai ter tantos danos, mesmo se você for atingido lá, mas ainda assim, bicho, não tenta ser atingido, não. Você tá deixando muitos golpes entrarem. E meio que eu diria que esse é o motivo que eu não gostei tanto assim da luta. Eu achei que os dois estavam muito satisfeitos em deixar os golpes entrarem para acertarem seus próprios golpes. Então, você vai ver, por exemplo, você entra num site de estatísticas e vai ver a porcentagem de golpes que cada um acertou, e os dois estão na casa de 60%. Agora, você tem uma luta no nível mais alto possível e os dois lutadores acertarem 60% dos golpes no seu adversário, é porque essa luta talvez não tenha sido tão alto nível assim. É meio que essa a minha contestação, mas de forma alguma eu quero contestar a qualidade do Miocic como lutador, porque só o fato dele conseguir ter tido um reinado tão grande na categoria e ainda recuperado o cinturão em cima do algoz dele e vencido uma luta subsequente, são coisas impressionantes. Ele definitivamente é um cara muito estrategista, muito inteligente, muito técnico em todas as áreas. Acho que é tranquilamente o pesado mais completo que a gente tem no UFC hoje. Ele faz tudo muito bem e eu acredito que ele seja o maior peso pesado que já existiu dentro do UFC. E olha que nós já tivemos bastante gente boa aí nessa categoria. Bom, se você está gostando aqui da análise, deixa aqui o seu comentário, deixa logo esse like também, ajuda esse vídeo a alcançar o maior número de pessoas possíveis. Compartilha com seus amigos, leve aí a nossa análise, leve o round extra pra frente. E comente aqui embaixo quem você acha que vai vencer essa luta, tá? Se você quiser receber o palpite dessa e outras lutas, no primeiro link da descrição aqui, seja membro do nosso canal Round Extra. Tem que ser no link, viu, pessoal? Não é membro no YouTube não, tá? A gente tá desativado aqui os membros do YouTube. A gente tá resolvendo um probleminha com o YouTube, mas logo a gente vai liberar aqui a função de membro aqui no YouTube também, tá beleza? Bom, capitão, Stipe Miocic vs Francis Ngannou. 1,93 de altura, a altura dos dois atletas. O que surpreende aqui é a envergadura, 2,5 metros do Miocic contra 2,11 metros do Francis Ngannou. Os dois são destros, capitão. Como é que você enxerga que vai ser o casamento de estilos aí? Como você vê que vai ser a luta aí valendo o cinturão do peso pesado? Olha, eu honestamente não acho que muita coisa mudou desde a primeira luta, desde que a estratégia para a primeira luta foi feita entre os dois. Talvez mais coisa tenha mudado no Ngannou que a gente possa perceber, mas eu não tenho como avaliar uma coisa que eu ainda não vi, sabe? Então, se por acaso ele vier com uma defesa de quedas absurda ou um nível de boxe muito além, para começar eu vou ficar chocado, sabe? Porque, sinceramente, não é o tipo de coisa que eu espero de um peso pesado, ainda mais de um cara como Ngannou, que já tem 34 anos e passou a maior parte da carreira dependendo em reflexos, agilidade e mão pesada. Isso por si só não é um erro. Aquele all-in ali nos primeiros 20 segundos ali, o Stipe Miocic
passando dessa blitz é caminho seguro? É essa que é a questão. Eu não tenho mais certeza se o Ngannou vai consistir apenas dessa blitz de 20 segundos. Como eu falei, eu acho que seria extremamente decepcionante se um cara entrasse para fazer exatamente a mesma luta que fez ele tomar uma surra de 25 minutos da primeira vez, sabe? Se não existir uma mudança ali no Ngannou, pelo menos que ele seja um pouquinho mais estrategista no sentido de eu não posso explodir 2 minutos e achar que isso vai decidir a luta. Se não tiver pelo menos essa consciência, então ele vai tomar o mesmo passeio de antes. Agora, se ele é um cara estupidamente ágil, ele é um cara estupidamente forte, ele tem a capacidade de trabalhar pelo menos com inteligência. Pelo menos um pouquinho mais, né? Nossa, ao invés de dar 50 golpes nos primeiros 2 minutos, e se eu desse 10? E se eu deixasse para trabalhar um pouquinho melhor depois? Porque assim você se torna menos previsível, você torna mais difícil que o oponente. Porque quando o Miocic, na primeira luta, entrou no modo tenho que me defender, ele sabia que tudo que ele ia fazer naquela hora era se defender e movimentar. Porque o Ngannou não estava dando nenhuma suspeita de que ele ia parar de atacar ou fazer alguma coisa diferente. Ele estava tentando arrancar a cabeça do Miocic o tempo todo. Então, esse tipo de coisa tem que mudar. Seja mudar, sei lá, o alvo, seja trabalhar mais golpes no corpo, seja trabalhar mais jabs, seja tentar trabalhar com um pouco menos de volume e agressividade, um pouco mais de calma, talvez ficar um pouco mais no contragolpe, porque o Ngannou é um contragolpeador muito bom, mas alguma coisa tem que mudar. Pro Stipe Miocic é basicamente um jogo bem parecido, no sentido que ele tem que sobreviver ao primeiro round. E essa é uma coisa até chata de se falar, porque é tipo, nossa, que análise besta. Claro que o cara tem que sobreviver ao primeiro round. Só que nesse caso, é provavelmente o caso mais essencial disso tudo, né? Ele tá lutando contra, possivelmente, o cara mais definidor da história dos pesados. E sobreviver ali é uma questão muito de respeito. É uma questão de você saber, eu já bati esse cara, mas eu tenho que lembrar o tanto que ele bate forte. Eu tenho que lembrar que tudo que ele faz pode me machucar. Eu não posso me descuidar. Tem que haver um respeito muito grande por parte do Miocic pelo poder do Ngannou, da mesma forma que tem que haver um respeito muito grande do Ngannou pela vantagem técnica que o Miocic tem. Fica essa questão de poder contra técnica, e vocês sabem que eu gosto muito de favorecer técnica nesse sentido, mas é o que eu falei, o Ngannou fez muitas mudanças no camping dele, ele aparentemente está numa condição física melhor, isso aqui é teste do olho, eu olhei para ele nas pesagens e para mim ele parece estar numa condição física melhor, e ele parece estar com uma confiança maior, num sentido de, eu não preciso entrar e deitar você, mas a minha capacidade de fazer isso é inata. Então você fica de olho. Então eu tenho a impressão, o que eu quero dizer é, na primeira vez que essa luta ocorreu, a minha impressão é que a luta era parelha, e é isso, eu fui pendendo cada vez mais para o Miocic, a ponto de achar que a luta não seria absolutamente nada parelha, como ela foi. A minha impressão para essa segunda luta está sendo um pouco oposta. E quando ela foi marcada, eu falei, cara, eu ainda não vi nada de novo, não me enganou. Mas aí você vai ver essas coisas sutis, e você fica pensando, talvez ele tenha mais chances do que eu estou dando crédito, porque apesar de terem sido nocautes no primeiro round, essas últimas 4 vitórias, e a gente já saber que o Ngannou bate muito pesado, a questão é, ele venceu só caras do mais alto nível nessas últimas 4 lutas, sabe? Ele venceu 2 ex-campeões do UFC e 2 top 5, e todos foram por nocaute dentro de 2 minutos, sabe? Isso é impressionante, isso não é pouca besteira. Então, pro Miocic é uma questão de passar do primeiro round, conseguir fintar bastante, conseguir bater na base do Ngannou, trabalhar esses chutes baixos, entrar na queda e conseguir o quanto antes, trabalhar o ground and pound e exaurir mesmo. É uma luta que ela tende a ser muito parecida como foi a primeira. Eu acredito que as chances deles sejam bem parecidas com o que eram na primeira luta. Eu vejo o Ngannou precisando de um nocaute ali, no sentido que eu não vejo ele vencendo essa luta tecnicamente ao longo de 5 rounds, de forma alguma. Eu acho que esse seria o resultado que ele deixaria mais gente pasma, sabe? O Miocic, por outro lado, ele tem mais poder de nocaute, ele pode inclusive conseguir um nocaute tanto em pé quanto no solo, mas ele tem que fazer uma estratégia um pouco mais cuidadosa, ele tem que cansar o adversário mais do que tentar o nocaute, ele não pode empolgar com uma vantagem na trocação e
dar espaço para os contragolpes virem do outro lado, sabe? Ele tem que fazer o jogo certinho e respeitar muito o que vem do outro lado. Então, essas são as formas que a luta tem de transcorrer, o que basicamente eram as formas que a luta tinha de transcorrer da primeira vez, só que agora eu tô achando que o Ngannou fez umas mudanças positivas e, simultaneamente, o Miocic já tá com 38 para 39 anos e ele vem de 3 lutas que ele recebeu muito dano, sabe? Isso não quer dizer que ele vai perder essa luta de forma alguma, mas só que, igual eu falei, a primeira luta foi um massacre. Talvez essa não seja tão massacre assim. É meio que essa constatação. Eu acho que essa luta tem uma tendência a ser mais equilibrada do que a primeira foi, mesmo que seja uma vitória dominante do Miocic da mesma forma. Bom, lutaça. Tomara que não acabe com 10 segundos e uma mão do Francis Ngannou entrando. Esse tipo de luta é bem chato. A gente tem muita expectativa para essa luta. Tomara que ela ocorra aí dentro da técnica e da qualidade máxima dos dois atletas. Deixe seu comentário aqui, a gente quer saber quem você acha que vai vencer. Se você gostou aqui também da análise, e senta o dedo nesse like aí, compartilha esse vídeo, leve para os seus amigos, faz esse vídeo girar aí, que é a maneira de você contribuir gratuitamente aqui com o nosso canal e a gente continuar trazendo essas análises, beleza? A gente se vê na próxima análise.